Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Eu sou Ferret Oz e nós vamos estar falando sobre o assédio contra os fact-checkers. Isso é um tópico que nós já mencionamos ontem. Hoje nós temos 4 colegas da comunidade, Martin Schenck, e Inga Spring, da Báltica, Barbara Whittaker, da Associated Press, e Thanos Citistas, da Elinica Hoaxes. Muito obrigado por participar comigo desse painel. Hoje nós vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre o assédio que eles têm sofrido em suas organizações, e também vamos ter um olhar mais amplo sobre o assédio. Vamos começar primeiro com Martin. Eu passo a palavra para você, mas antes eu gostaria de dizer que essas histórias geralmente elas são replicadas, e Martin vai estar nos falando sobre como deter o assédio aos fact-checkers. Eu preparei alguns slides para minha apresentação. Eu não sei se vocês conseguem ver. Nós vamos ver se vai dar certo os slides. Nós temos os problemas sobre aqueles que são contra os fact-checkers. E, às vezes, se vocês puderem mostrar os slides, e aí podemos começar. Essa é outra apresentação. Era interessante também. Então, eu vou começar com a introdução. O nosso problema principal era que os códigos de princípios da IFC exigem, né, que nós sigamos alguns protocolos, e também a parceria com o Facebook também exige que nós sigamos esses códigos. Mas é claro que, tendo os contatos de e-mail, os endereços dos sites também podem constituir uma ameaça ao assédio aos fact-checkers. Este é o problema. Nós temos as informações no nosso site. Essas são histórias que aparecem no website, histórias principais. Nós temos os endereços de e-mail. No início, a gente não tinha problema com os assédios, mas quando a gente começou com a parceria com o Facebook, esse assédio aumentou. Esse tipo de coisa. Nós tomamos algumas medidas e 99% dos comentários, né,
não eram acrescentados com informações úteis. Também a outra medida foi o endereço de e-mail reporters@leadstories.com na página de contato, e pelo menos os nossos repórteres, eles não eram abusados diretamente, e a gente ainda tem muito junk mail. E como vocês podem ver, a evolução da nossa página de contato, quando nós lançamos, era muito simples. E nós acrescentamos mais informações quando nós começamos a fazer o fact-checking, a checagem dos fatos. E isso significava que as pessoas utilizavam os nossos endereços editoriais para mandar essas mensagens raivosas. Depois nós acrescentamos um grande aviso para chamar a atenção e para divertir. E depois também colocamos, olha, não perca seu tempo com isso. E as informações de contato, nós vimos que as pessoas que mandam essas mensagens, por outro lado, elas não têm tempo para ler as mensagens que nós colocamos, né, para tentar resolver o problema. Os e-mails também eram enviados para esse endereço, né, de e-mail de ódio. Nós acrescentamos. Então, se você tinha uma razão certa, nós tínhamos o endereço para você mandar esse motivo, essa reclamação, por exemplo. E as pessoas, elas não têm tempo ou não sabem como colar e copiar. Então, nós acrescentamos outros recursos e também informações de contato. E depois nós acrescentamos mais uma outra melhoria. É um link que abre uma página separada e que basicamente lista todas as coisas que as pessoas enviam para as pessoas. Ou talvez elas sejam financiadas por alguém para fazer isso. São essas observações que a gente obtinha. E também dizemos no início já que, se vocês quiserem entrar em contato conosco, nós temos o endereço de contato, de e-mail para contato. Isso já era na primeira página que a gente mostrava. E para que as pessoas, então, não perdessem onde estava a página de contato, né? E depois, indo até o final, o último e-mail também aparecia no final. Esses e-mails, eles apareciam no Gmail e eles voltavam com mensagens alternadas. E as pessoas,
elas recebiam uma resposta com algo que parecia como uma caixa, como vocês estão vendo aí no slide. Uma vez que você reconhece isso, eles continuam fazendo isso, então não tem uma forma de você convencê-los a não fazer isso. E você tem que ir, então, para a página de contato e encontrar o endereço correto. A gente faz a mesma coisa no Facebook Messenger, no Messenger do Facebook. Se você quiser reclamar, se você tiver algum comentário, você pode clicar na nossa página de contato e a gente vai ler a sua reclamação. Então, a maior parte dos e-mails de abuso, eles estão enviados para o hatemail@leadstories.com nesses dias. Os nossos repórteres eles nunca veem isso e nós e também eles não têm os endereços pessoais dos meus colegas, então eles têm que responder para esse e-mail. E aqueles que visitam a página, eles aprendem alguma coisa de como funciona a questão da reclamação. Então, como tentar dificultar o assédio, né? São as medidas que você tomou para que as pessoas não continuem com o assédio contra os fact-checkers. Então, você tem que realmente lá embaixo na página para eles poder escrever o comentário. E quando você faz isso, você os faz trabalhar. É, é, você poderia nos falar sobre essa nova página de contato e de verificação de e-mails, Martin? Eu não consigo ouvir o que o palestrante está dizendo, não tem som, está super baixo, não dá para identificar nada que ele está falando. Pedimos desculpas, mas não ouvimos o palestrante. Que seria necessário para completar todas as questões. Isso com relação ao seu... Há um problema com o seu som. Se o senhor puder falar mais próximo ao microfone, ainda não está funcionando, não conseguimos ouvi-lo. Talvez a nossa equipe possa ajudá-lo. Talvez você possa fazer mais alto, falar mais alto. Então, vamos passar para a Bárbara até que a gente tenha essa questão do som resolvida. Falar um pouquinho sobre a discussão que você teve com o seu pessoal sobre assédio. Então, eu quero ouvir realmente o que você, qual foi a sua experiência. E, Bárbara, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Está um pouco baixo também. Agora não tem som nenhum.
Pedimos desculpas, mas parece que a palestrante está mutada. Agora voltou com um grande número de questões. Então, esse seria o segundo cartão. Então, são ameaças em mensagens de texto. Além disso, uma das descobertas foi Muitos diziam que lidavam com isso porque não tinham opção, incluindo uma ameaça de estupro a uma mulher. E uma outra jornalista estava recebendo mensagens de contexto sexual, também sem reagir. Uma outra pessoa já disse que nunca imaginaria que se sentiria tão paranoica em relação ao trabalho. Ela dizia então que, por exemplo, ela tinha medo de compartilhar coisas com a família e às vezes ela evitava ler algumas mensagens porque ela nunca sabia de quem essas mensagens viriam. Bem, muitas pessoas disseram que se sentiam muito constrangidas e outras já disseram que estavam preocupadas. Muitas pessoas não sabiam onde procurar ajuda ou o que fazer. Então, nós não podemos mais ignorar este problema, porque ele é perigoso em relação aos nossos colaboradores e pessoas da profissão. Então, o Centro de Pesquisa Pew lançou um relatório em janeiro dizendo que 41% dos adultos dos Estados Unidos já foram ameaçados online e até 35% em 2017. E essas porcentagens de pessoas que dizem ter sido ameaçadas ou incomodadas sexualmente basicamente dobrou de lá para cá. Aqui temos uma menção que diga quando a maior história da vida acontece, você basicamente é esquecido com a questão da Covid-19, que é um assunto tão maior. E isso talvez tenha escapado um pouco da nossa atenção. Mas agora parece que isso é uma possibilidade. E algumas pessoas disseram: você deve estar se sentindo com vergonha. Esse é um e-mail de ataque. Então, basicamente, observamos essas coisas se multiplicarem. Quando essa funcionária relatou isso, aumentamos a segurança e conseguimos achar os ameaçadores e conseguimos então bloqueá-los. Mas a questão é de que todos nós, incluindo a minha pessoa, fazemos parte do alvo deles, perdão. Mas por algum motivo não havíamos recebido uma notícia até então, diferentemente da pessoa que fez o comentário. Bem, e o que acontece? Isso bloqueou o nosso dia todo. Um outro exemplo aqui de como a gente pode tentar resolver este problema, que seria basicamente prover algum treinamento básico. Por exemplo, teve uma pessoa que reclamou sobre uma ameaça à própria mãe. Então, eles não fizeram nenhum segredo pelo motivo da acusação. Então, basicamente, existia então uma foto de uma pessoa no e-mail que pediu para 15 mil pessoas do grupo que ele faz parte para caçarem a pessoa que recebeu o e-mail. Então, precisamos de uma investigação, mas o dano já havia sido feito. Então, tentamos então tentar evitar esse tipo de incidente em relação a todos os fact-checkers. E qual é o impacto que isso tem? Bem, o impacto que isso tem é o fato de que muitas pessoas não querem se expor a esse tipo de problema. Então, estes casos, nós temos então casos de mensagens diretas. E nós às vezes percebemos que algumas das perguntas, quando você responde, são colocadas no Twitter e você recebe insultos. Então vamos passar para o próximo slide, por favor. Bem, primeiramente, a gente tem que criar um sistema
para que se faça um relatório desse tipo de problema, seja uma questão mais simples ou uma questão mais complicada. Isso deve ser transmitido imediatamente. Temos que ter um treinamento básico que possa prover, então, à gestão e ao staff de um modo geral, como identificar esse tipo de complicação de acusação online e ter também os recursos para identificar e contemplar essas questões e também desenvolver um plano de resposta e agir de maneira rápida. Uma das coisas que nós temos entendido é que os jornalistas têm que estar no centro do foco e tratados de maneira holística. Temos que perguntar o que eles querem, o que eles precisam, como se sentem. Será que a gente tem que fazer uma coisa além disso? Quais são os recursos necessários? Como é que a gente pensa nas questões de envolvimento legal? É importante estar proativo também. Próximo slide, por favor. Vamos pensar sobre trabalhos que você passa para as pessoas e fiquem conscientes das possíveis questões. Tentam entender, por exemplo, as configurações de segurança nas suas mídias sociais, porque provavelmente seja uma boa ideia de mudar isso. Você deve, então, por exemplo, também que verificar os seus perfis online. Será que existe informação pessoal, fotos ou detalhes reveladores? Ou seja, você deve evitar o excesso de informações. E eu detesto dizer isso porque eu acredito em transparência, mas em alguns casos isso não é possível. E nós temos que ter um network de pessoas que possam dar algum suporte e assistência quando você for o alvo. Então, uma pessoa que possa ajudar na leitura dos e-mails e nas mensagens diretas e que possa confrontar o que está acontecendo para ajudar a pessoa que está sendo atacada de maneira que ela não precise fazer isso sozinha. Então, precisamos estar disponíveis em relação aos serviços que estão disponíveis para esse tipo de suporte. E a coisa mais importante, nunca hesite em compartilhar, porque esse tipo de postura, essas ameaças são uma coisa intimidadora. E sendo assim, é muito importante trazer atenção, para esse problema. Então temos que ter, basicamente, um investimento focado. E eu espero que todas as pessoas que estejam ouvindo isso distribuam, espalhem essa informação que eu estou passando. Bem, já existem alguns recursos e é isso basicamente que eu gostaria de dizer. Eu Peço desculpas, parece que falamos ao mesmo tempo, mas muito obrigado pela sua apresentação. Eu realmente gostei de ver os seus pensamentos, entender como você pensa e como que podemos instalar pequenos mecanismos que possam ajudar os jornalistas e repórteres. E, evidentemente, houve alguns outros itens na sua palestra que eu vou mencionar e expandir a respeito desse assunto daqui a um pouco. Mas agora vamos falar então um pouquinho sobre a pandemia, como é que isso acelerou esses ataques, essas ameaças, especialmente para não só jornalistas, mas também para os trabalhadores do setor de saúde. Então, muitas vezes essas pessoas não consideram compartilhar essas ameaças, então não tomam nenhuma atitude. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Bom dia a todos, obrigado, é uma honra estar aqui para falar sobre este problema. Existe um artigo que fala sobre alguns países, como a Estônia, entre outros, falando dessa questão de que as pessoas muitas vezes não reagem, tanto os trabalhadores da saúde como os jornalistas. E isso acontece nesses países que eu estou mencionando, dessa região. Então, em relação à Lituânia, por exemplo, existem leis criminais e penalidades, mas dependendo da lei, existe uma tendência a fazer ou não fazer coisas. Na Lituânia, isso é bem específico, dizendo que para se caracterizar, isso tem que ser pelo menos feito 3 vezes e tem que haver uma investigação. Então, eu não tenho as estatísticas exatas sobre quantos casos já aconteceram em relação a ameaças recebidos pelas pessoas, mas há uma diferença se você receber uma ameaça online ou offline. Então, eles têm apenas números gerais das investigações criminais. Então, essas investigações ah, têm um número de casos e como são registrados, mas não, como eu já disse, não discriminam o que é online ou offline. Mas eles mostram que durante a pandemia este número tem aumentado.
Então, por exemplo, em 2019, tivemos em torno de 700 casos registrados de ameaças, mas em 2020 este número foi em torno de 600. Então, em 2019, por exemplo, desses 700 casos registrados, apenas 570 aproximadamente criaram o início de uma investigação. Em 2020, nós vimos menos que a metade disso, por causa das ameaças que indicam que essas investigações podem trazer esse resultado, uma espécie de um tiro que sai pela culatra. E também esses números se mostram presentes em outros países também. Então, agora nós temos uma nova lei que e dá a possibilidade da pessoa também reclamar, entrar com uma investigação quando você está sendo perseguido. Mas a lei não especifica se essa perseguição é física ou online. Então, a polícia, até o momento, não fez isso claro. Mas nos últimos 3 anos já houve 11 casos iniciados, 6 dos quais ah, foram, foram terminados sem nenhum resultado. E algumas pessoas recebem ameaças físicas. Uma dessas pessoas recebeu a visita de um ameaçador no escritório da pessoa que foi ameaçada. E a pessoa apareceu com uma garrafa de álcool que nós achávamos que era álcool. Então fomos à polícia, mas a polícia não abriu o caso porque a pessoa prometeu que não faria isso outra vez. A polícia fechou o caso e aí essa pessoa voltou a fazer ameaças. Nós fomos direto à polícia outra vez e aí eles disseram mais uma vez que eles estavam fechando a investigação porque essa era apenas a opinião dessa pessoa, porque ele quer compartilhar aquilo que ele pensa. Ou seja, não é uma ameaça física, ninguém morreu, ninguém foi agredido fisicamente. Então, é interessante observar essa visão distorcida. Na Estônia, por exemplo, há casos também de abusos online, de perseguição, mas a polícia é um pouco mais proativa. Eles falam que essas pessoas que recebem ameaças devem, por exemplo, reportar melhor o que está acontecendo. E muitas vezes eles chamam essas pessoas para a polícia, os ameaçadores, para tentar acalmá-los. Mas teve uma pessoa, por exemplo, que recebeu comentários negativos, não ameaças, num fórum de mães. Então, a pessoa que estava ameaçando estava requerendo, então, os endereços de IP das pessoas que fazem parte desse grupo para ir atrás delas, porque dizendo que essas pessoas deviam pagar compensações morais e financeiras. Ah, então, isso é um absurdo. É uma coisa inacreditável. Essas pessoas são muito controversas, para dizer o mínimo. Mas, enfim, neste caso, as estatísticas mostram que existem maneiras diferentes de se abordar esse tipo de caso. Talvez este caso não seja tão criminoso, por assim dizer, mas é uma disputa civil. Ou seja, as pessoas que escreveram então os comentários também pediram uma compensação. Eu não tenho muito mais tempo, então eu vou parar por aqui. Mas se for possível, se você conseguisse postar então acesso ao nosso artigo em inglês, de maneira que as pessoas possam ver os detalhes e as diferenças entre os países. Infelizmente, o som dele está desligado. Ok. Depois de quase 2 anos de ligações no Zoom e coisas assim, a gente ainda assim esquece de abrir o microfone às vezes. Muito obrigado pela sua apresentação em relação ao que está acontecendo na sua região e como que algumas leis podem ajudar ou às vezes não conseguem ajudar em nada. Então, antes de terminarmos, gostaria de dar a oportunidade ao nosso colega que foi interrompido porque estava sem ah, som, se possível, e também receber algumas perguntas. E também nosso colega o Arnold, que não falou nada até agora, mas parece que ele não consegue me ouvir. Arnold?
Ah, parece que ele nos ouve agora. Ah, não, ele está dizendo que não nos ouve. Eu acho que o Arnos não está conseguindo nos ouvir, então obrigado por me avisar, mas nós temos uma pergunta da plateia. Acho que isso é para o Martin. Será que dificultando as pessoas a entrarem em contato com você com um e-mail falso, por exemplo, está alinhado com as nossas políticas de transparência? Olha, não é tão difícil me contactar. Meu telefone e meu endereço de e-mail está público. Apenas as pessoas que não leem 2 parágrafos é que vão achar difícil de me encontrar, porque está incluído nos meus textos. Então, se você não tem paciência para ler aquilo que você está comentando, então é um comentário não válido. E eu ainda assim leio esses e-mails, mas nós ah, temos que entender que essas pessoas não aceitam essa questão. E muitas vezes a gente avisa as pessoas, olha, se você mandar um e-mail assim agressivo, você não vai ser respondido. E muitas vezes a maioria desses e-mails tem coisas horríveis. E as pessoas que têm um motivo legítimo para falar conosco, eles conseguem nos achar. Então, as pessoas que usam os e-mails de maneira correta são, são ouvidas. Então, eu não acho que isso tem sido um grande problema. As pessoas que querem nos encontrar com uma causa legítima serão respondidas. Então, basicamente, o que você está dizendo é que você está dificultando um pouquinho, mas não é impossível o contato. Eu fiquei surpreso em saber que você tem o seu próprio telefone lá. É muito corajoso da sua parte. Eu não tenho certeza se eu teria feito o mesmo. Nós temos uma outra pergunta da plateia. Seria possível pensar sobre ações coordenadas em relação a esse tipo de problema de ataques online? Ou será que nós poderíamos criar uma regulamentação para a nossa profissão, de maneira que pudéssemos então nos proteger? E você acha que essa proteção pode ser baseada apenas em configurações de privacidade? Ou você acha também que a questão da saúde mental é um problema que está fazendo parte disso? Eu vou deixar essa resposta para quem tiver interesse em falar sobre o assunto. Eu gostaria que eu pudesse, mas eu não posso. Mas agora nós estamos te ouvindo, muito claramente. Se você quiser, por favor. Uma ação coordenada. Uma ação coordenada, eu imagino, é muito difícil. A única coisa que talvez fosse possível seria ter regulamentações mais rígidas. Quando estamos falando de ataques, essas coordenações em algumas legislações talvez possam ser interessantes, mas isso depende de um país para o outro, varia de um país para o outro. Se eu puder, eu gostaria de dizer que eu acho que, na realidade, nós deveríamos separar os trabalhadores de saúde, ou dos jornalistas, ou dos fact-checkers. Eu acho que devia existir uma lei contra ataques de um modo geral, porque, como já mencionei, nós temos algumas leis que já começam a trazer algumas oportunidades, mas precisam ser melhores. Nos países da minha região, nós falamos muito de resiliência. As pessoas falam: não dê atenção a esses ataques, não fiquem levando isso muito a sério. Foi o que eu já ouvi da polícia algumas vezes. Mas isso é uma loucura, porque você deveria ter, por exemplo, um projeto de educação para esses policiais. O governo devia informá-los que não. Não tem como a gente reagir a isso sem levar isso a sério, sorrindo, como eles sugerem às vezes. Então, acho que os governos têm que, por exemplo, falar sobre isso, explicar a importância e o quão séria essa questão é. Com certeza, eu concordo com você. Esse bullying online, esses ataques online, são uma coisa verdadeira,
podem não ser físicos na sua frente, mas uma vez que isso entra na sua cabeça, isso impacta todo o seu dia. Isso impacta como você pensa, isso impacta tudo que você esteja tentando fazer. Então, essa é uma situação onde as pessoas se realmente machucam, por assim dizer. E acho que temos que ter um lobby mais conversa sobre isso, sobre esse tipo de assédio. Ou seja, não é que isso vai resolver totalmente o problema, se você tentar não prestar atenção. Isso não faz o problema desaparecer. É, uma vez eu falei para um policial, mas eu tenho recebido mensagens dizendo que vão me atacar fisicamente. E, não presta atenção. Eu falei, mas esse cara veio do meu escritório. Aí o policial falou, esse é o seu problema. Por que que é possível essa pessoa entrar no seu escritório? Ou seja, ele está sugerindo que a obrigação é nossa de nos escondermos. Mas, enfim, isso é contra os princípios democráticos. A gente não tem que se esconder. A obrigação não é a gente de se esconder, a obrigação é deles de nos protegerem. Então, eu acho que isso existe um paradoxo tentando dizer por que que os policiais, então, por que que vocês não têm que esconder os seus nomes? Porque eles usam o nome deles no uniforme e basicamente uma pessoa estava provocando um policial também e agora os policiais não estão mais usando os seus nomes porque eles têm apenas números nos uniformes. Você não consegue ler os nomes porque eles fizeram então, tomaram essa atitude. Ou seja, eles também esquecem, perdão, escondem seus telefones. Ou seja, o que eu acho isso é absurdo. Ao invés de nós lutarmos contra isso, inclusive a polícia está se escondendo. É muito importante, obviamente, a mentalidade dos policiais quando eles dizem, não liga para isso não. Parece que eles estão se ligando, mas não querem que você se incomode, né? Ou seja, parece que eles entendem que isso é um problema real. Então, nós vamos ter depois uma mesa redonda durante o almoço e vocês fiquem à vontade para se juntarem na área do lounge. E vamos com certeza levar essa conversa adiante, perdão, e vamos continuar a falar sobre esse assunto para combater este problema. E esperamos que talvez nós podemos ter algum efeito positivo nessas questões ligadas a assédio online. Minutos sobre como se conectar entre as fronteiras. Nós voltaremos então, mas então curtam o resto da sessão.